Fala galera, imagina o seguinte, uma mulher fica grávida, mas descobre que não sabe quem é o pai. Mas uma coisa eu sei, esse boneco não é meu. Será que é seu? E esse é o filme Hell Baby de 2013 e eu sou o F, o ex-padre. Então vem comigo e vamos pra história. Tudo começa com o casal Vanessa e Jack, que conseguiram comprar sua primeira casa com desconto de $50 mil, então essa foi a melhor escolha deles. Ou será que não? O problema é que o bairro que eles escolheram não é muito conhecido e para comemorar, ele quer carregá-la pelas escadas, mas por estar grávida, ela deixa o melado escorrer. E os vizinhos ficam olhando estranho para eles. Em casa, eles começam a arrumar as caixas e Vanessa pede para no dia seguinte pintar a parede que estava marcado com MS-13. E Jack diz que estava tudo bem porque isso era a marca da maior gangue do país. E Jack diz que eles ficariam bem porque aquele era um bairro em ascensão para quem não era branco. E quando olham para a janela, aparece um morenaço e eles acham que era um assalto. Mas é apenas o vizinho Fresnel, que queria dar as boas-vindas. E ele já sai entrando pela janela, cheio de intimidade, e os dois não entendem nada. Fresnel começa a dizer que a casa é muito boa e firme, só precisava de uma reforma, mas tinha alguns apelidos engraçados, como Casa de Sangue ou Casa dos Mortos, mas isso tudo é por causa do passado, onde várias famílias que se mudaram acabaram falecendo, e quando eles perguntam há quanto tempo faz, ele diz que foi há 3 meses, então já tem muito tempo. Já avisei que vai dar merda isso. Antes de ir embora, ele dá as boas-vindas e diz para não travar a janela caso eles queiram sair ou entrar pela janela de madrugada porque esqueceu a chave e precisam ir no banheiro. Agora vamos para o outro lado do mundo e vemos alguns padres se preparando para o exorcismo santo. E eles sempre estão preparados porque no ruim eles metem a porrada no tinhoso. E os 2 padres especialistas foram chamados para um caso diferente, onde um sassá estava fazendo muitas vítimas, então o padre Sebastian e o padre Padrigo estão preparados. Em casa, Jack está nervoso com essa história da casa, mas Vanessa diz que essas coisas não acontecem sempre porque é igual um raio que não cai no mesmo lugar várias vezes, mesmo que várias famílias nos últimos meses tenham falecido. E Vanessa estava no boxe quando aparece uma velha muito sinistra e quando ele vai ver dentro do boxe não tinha ninguém. Então algo de errado estava acontecendo e no dia seguinte Vanessa começa a agir de maneira estranha e estava esfregando o dedo até escorrer o melado. E o médico da família manda uma mensagem falando que tinha algo de errado com o bebê, mas ela apaga todas as mensagens pro Jack não ver. E um cachorro sinistro fica observando do lado de fora. À noite, Vanessa está mais estranha ainda e diz que sua irmã passaria para fazer a limpeza espiritual da casa e ela traz um pouco de bebida para ele, mas aquilo era querosene. E ele fica assustado, mas ela diz que estava confusa por estar grávida. E quando ele olha para o lado, Fresnel aparece do lado e diz que estava no porão dele e tentou ir no banheiro sem ser visto, mas não deu muito certo. Ele aproveita que ele foi no banheiro para olhar o porão e encontra uma caixa misteriosa com algo revelador dentro e a esconde debaixo da cama porque ninguém poderia ter acesso àquilo. Jack está cansado de tanta loucuragem acontecendo e deita, mas alguém começa a subir na cama e começa a fazer o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado. Mas ele percebe que estava sem dentes, então não era Vanessa, e quando vê, é uma velha muito louca, e ele a derruba com extintor de incêndio. E Vanessa parece desesperada perguntando por que tem uma velha pelada na cama deles, e ele diz que chamaria a polícia, mas ela muda completamente e diz que a polícia não poderia chegar naquela casa, até porque se ele tentar explicar que uma velha estava fazendo bem bolado nele e do nada ele surtou e bateu nela, não seria muito inteligente. E ela diz que seria mais inteligente enterrar no quintal e fingir que nada aconteceu. Eita porra! Eles estão no quintal cavando quando aquele cachorro sinistro aparece, mas Vanessa olha pra ele e fala algumas coisas em outro idioma e ele sai correndo assustado. Ai, preto! Olha pra mim. Ai, preto! Fala. E Jack diz que quer
ir em um psiquiatra para saber se ela estava bem, e no dia seguinte ele já marca uma consulta em casal, mas o psiquiatra acabou de chegar de uma pedalada com sua roupa colada, e Vanessa fica notando a salsicha dele destacada na roupa. E quando eles iriam entrar para a consulta, Fresnel liga falando que a polícia estava na casa, perguntando sobre o desaparecimento da senhora Nussbaum, e ele diz para desligar porque ele não fez nada. Isso faz parecer que ele é suspeito, e ao mesmo tempo ele começa a pensar como que ele conseguiu entrar na casa. Quando ele termina a ligação, Vanessa parece toda feliz e diz que a consulta já acabou, e foi muito bom esse tempo, e diz que o médico liberou bebida e qualquer coisa pesada que ela queira tomar, mas Jack não acredita, até porque ela estava grávida. Mas ela começa a chorar dizendo que ele não acredita nela, mas o que ele não sabe é que o cara estava pendurado na parede com o melado para fora, então claramente tem algo de errado com ela. Mas por sorte deles, os padres chegaram na cidade e eles são os melhores no que fazem, mas estão mais preocupados em participar das festas onde as jovens colocam as goiabas para fora, até porque eles estavam em New Orleans. Os dois estão em casa tranquilamente quando o cachorro aparece mais uma vez olhando estranho para Vanessa, e Jack quer resolver de alguma forma, mas do nada a polícia bate na porta e pergunta se ele sabe do desaparecimento da senhora Nussbaum, porque ela tem perda de memória e costuma andar por aí querendo fazer coisas estranhas. Mas Jack diz que não sabe de nada, mas eles sabem que ele sabe de alguma coisa que eu não sei e nem você. E eles querem mostrar uma coisa e mostram o corpo dela que foi encontrado cheio de terra, então agora não tinha para onde correr. Mas do nada ela se levanta e os policiais queriam agradecer porque ela estava perdida e ele a colocou para dormir. A velha quer agradecer, mas Jack não quer dar um abraço, e o policial diz que se ele não abraçar, ele seria levado preso pelas leis da cidade, e quando ele dá um abraço, a velha começa a sarrar nele e coloca o dedo aonde o sol não entra, e o policial dá um choque de leve para ela ficar calma, e os dois começam a brincar de se dar choque. Então no final, tudo estava resolvido. Mas à noite, Vanessa ainda estava estranha e não parava de beber, e no momento que ele vai pro quarto, ela pega querosene, já que a bebida acabou. Os policiais são chamados até a cena do crime, onde o psiquiatra foi falecido, e por ser algo muito bizarro, eles decidem chamar os padres especialistas, e observando tudo o que aconteceu, não poderia ser uma ex-vingativa, então provavelmente seria o Tinhoso fazendo suas peripécias para chamar a atenção. Mas antes de resolver esse caso, eles decidem parar no Bob's para comer o lanche reforçado, e os padres começam a contar como se tornaram padres, e o padre Padrigo era um grande toureiro, mas um dia a plateia torceu pro touro e ele levou uma chifrada e quase faleceu. Então ele pediu para viver e dedicaria a vida a Deus. E o padre Sebastian trabalhava como estátua humana no centro da cidade, até que teve uma lutaria entre gangues e ele levou 19 tiros de aviso, mas ele foi salvo por algumas freiras que sugavam as balas do seu corpo e o salvaram da morte, e desde então ele se dedicou a ser padre. E galera, com essas freiras, até eu tropecei e levei 35 tiros na perna aqui sem querer. Que porra é essa, marreco? Jack passa para ver como Vanessa estava, e ela estava rosnando coisas estranhas, e quando ele olha o que tinha dentro da caixa, tinha uma revista de um ensaio sensual que Vanessa fez com o Tinhoso. Então agora tudo estava sendo explicado, e depois ela levanta e começa a fazer coisas mais estranhas ainda, e ele diz que ligaria para o Dr. Marshall para saber o que fazer. Mas nesse tempo, o corpo dele já foi até levado, e do nada acaba a luz da casa, e ele vai até o porão para religar o disjuntor. E Fresnel aparece do nada e diz que estava morando ali tranquilamente quando ele apareceu, e precisava avisar quando foi entrar no porão. Fresnel começa a perguntar se por acaso ele encontrou uma caixa com uma revista suspeita ali no porão, e diz que se por acaso tiver encontrado, não falar nada e devolver para o lugar, porque por acaso ele viu um certo morador enterrando uma velha no quintal, achando que ela havia dado uma falecida, mas se ninguém viu nada, ele também não viu nada, e para comemorar essa nova amizade, os dois vão pro Bob's.
Voltando para casa, algumas caixas aparecem empilhadas na sala, mas quando ele arruma, aparecem caixas para todo lado, e a velha estava esperando, mas mesmo assim ele acha que isso não é motivo suficiente para sair daquele lugar. E no banheiro tem alguém tomando banho, e ele acha que é a Vanessa, mas era sua irmã Marjorie, que veio fazer a limpeza da casa, e ela pede para ele passar um pouco de azeite de dendê no corpo dela, mas ele acha estranho, e do nada Fresnel aparece no banheiro porque ele queria tomar banho e os dois já fazem uma amizade. À noite eles querem fazer a sessão de limpeza, e aqui já começa estranho, porque Marjorie já pega uma cachaça e começa a cuspir no local, então ela tá tirando um e trazendo o outro pro lugar. Aí não faz sentido, e o instalador de TV a cabo ainda ficou preso na casa e estava sendo obrigado a participar. E do nada ela começa a se tremer falando grosso, e quando tudo termina, ela diz que a casa estava limpa, mas tudo começa a tremer. Mas do lado de fora estava tudo normal, e o carteiro estava esperando para entregar a encomenda, e por alguns minutos eles esquecem tudo o que aconteceu e Fresnel diz que faria o almoço. A campainha toca e aqueles policiais voltaram, e Jack diz que não sabe de nada, mas eles queriam falar com Vanessa e começam a fazer várias perguntas estranhas e mostram a foto do cara falecido. E quando saem da casa, os padres estavam esperando e eles sabiam que tinha algo de errado acontecendo, e a grávida provavelmente era culpada, então eles precisavam de um plano para entrar na casa e começar o exorcismo. E eles começam a se preparar fazendo crossfit e imprimindo algumas imagens santas, até que recebem o aval do Papa. Começa a chover e o clima estava estranho, e Jack vai chamar Vanessa, mas ela estava debaixo da cama e aparece possuída. E agora ele sabe que precisavam de um padre e eles já estavam esperando do lado de fora. E eles falam que se der bom, o Sassá vai sair, mas se der ruim, alguém vai dar uma falecida de leve. E enquanto eles estão fazendo o exorcismo, os bonecos estão nascendo, e como ela está grávida de gêmeos, o primeiro sai tranquilo, mas o segundo é filho do caramunhão e ninguém quer segurar o boneco. Fresnel consegue pegar o boneco, mas ele começa a atacar todos e geral vai virando boneco. E como último sacrifício, Jack joga no fogo para resolver as coisas e todos terminam felizes para sempre. E aquele cachorro era do bem e só queria avisar que tinha algo de errado. E é por isso que eu falo que quando um cachorro fica estranho, quer dizer que vai dar ruim. E esse é o filme Hell Baby, e eu já estou bem com meus 5 bonecos. E se você não quiser ficar grávido do Mochila de Criança, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque nessa vida a única certeza que temos é que amanhã tem vídeo novo, então só bora! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.